programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam guardadinhos aí em casa, que estejam todos bem nesse momento de isolamento. Eu sou a professora Kátia, dou aula na rede pública estadual e estou aqui hoje para dar uma aula para o 5º ano sobre mídias diferenciadas, ok? Então, nesse momento, eu gostaria que houvesse a participação de vocês no chat, a gente vai estar fazendo um bate-bola, porque esse assunto é um assunto de mais interação, onde nós vamos trocar ideias, onde eu vou ouvir a opinião de vocês e onde vocês vão me dar um feedback, uma resposta para aquilo que eu estou colocando para vocês, ok? Então, eu vou falar a habilidade que nós vamos trabalhar, que é comparar informações sobre um mesmo fato, veiculadas em mídias, em diferentes mídias, para concluir sobre qual informação é mais confiável e por quê. Quando a gente fala de confiabilidade, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque não é qualquer coisa que eu recebo em nível de informação e que eu devo estar repassando. E é sobre isso que nós vamos estar falando, tá? Então, eu vou passar para vocês todos os links, todos os tópicos que a gente vai estar trabalhando e depois a gente dá início. Se quiser fazer alguma pergunta, a gente vai respondendo na hora, beleza? Então, vamos lá? Num primeiro momento, nós vamos falar sobre quais as informações que vocês conhecem. Quando se trata de uma notícia, devemos passar adiante sem checar? Aí tem uma definição do que é uma fake news. Próximo slide, por favor. A importância de checar informações, que era ler para se informar. Pesquisar para atestar a confiabilidade antes de propagar a notícia. E aí, depois vem uma sugestão de atividade. Então, vamos lá? Iniciando a nossa aula, o que nós vamos colocar nesse primeiro momento? No primeiro momento, a gente vai tentar fazer um levantamento de quais são as mídias que a gente conhece, mídias de informação, tá? Então, vamos lá? Tem gente que colocou Fantástico, que mais? Vamos ver quais são as mídias que vocês conhecem, que a gente pode estar se utilizando delas para se informar e para repassar informações. Jornal, revistas, isso mesmo, legal. Né? O pessoal está colocando centro de mídias, bem legal. Então, essas são algumas mídias que vocês me falaram. Mas vocês já pararam para pensar nessas mídias em nível de aplicativos? Por exemplo, todo mundo hoje tem um WhatsApp. E aí você recebe uma informação desse WhatsApp. A informação é bacana, a informação é legal, mas você não checou. Não sabe se ela é verdadeira, se não é, e você manda para frente, passa a bola para o amigo. E coloca no grupo e vai colocando, e no final das contas você descobre que ela não era verdadeira. Muitas das vezes o que acontece? Quando uma mídia ela não é verdadeira, ela pode nos trazer o quê? Muitos problemas. Então, agora nós vamos fazer uma leitura e uma explicação do que é o fake news, ok? Vamos lá? Fake news, notícias falsas, sendo também muito comum o uso do termo em inglês fake news, né? Que são notícias, novas notícias, notícias falsas, olha só. São uma forma de imprensa marrom. O que é essa imprensa marrom? Que consiste, essa imprensa marrom, ela consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Bom, mídias sociais nós temos várias aqui, já vamos falar sobre elas. Esse tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas, para chamar a atenção. Lembrando que a nossa fonte é da Wikipédia, tá? É importante a gente saber de onde a gente tira essas informações. Então, voltando aqui comigo, a gente vai falar um pouco sobre isso.
De onde foi tirada essa definição de fake news? Da Wikipédia. Então, é um site confiável? Sim. Vocês já devem, né, muitas vezes, ter buscado a Wikipédia para poder fazer os seus trabalhos escolares, tá? Então, é um site confiável. Outra coisa, essa atividade, ela faz parte do ler e escrever de vocês. Então, se vocês forem buscar lá no Ler e Escrever, vai ter uma atividade sobre roda de jornal, onde vocês devem fazer uma comparação do jornal impresso, que é aquele que a gente folheia, né, que a gente compra ou que a gente recebe, e do jornal digital, que é esse que muitas vezes vocês colocaram aí, né, o jornal que vocês buscam na internet e tal. Então, a atividade ela é baseada nesta atividade do Ler e Escrever. Ela está formatada de uma maneira diferente. Por quê? Eu não tenho como trazer esse acesso aqui para vocês. Então, por isso que a nossa aula vai ficar nesse bate-bola. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar algumas informações que foram chaves aqui nessa aula sobre fake news, tá? Então, primeira coisa da fake news, ela é uma notícia falsa. Então, eu já sei que eu não posso contar com ela. A segunda, faz parte da imprensa marrom, que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impressa, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Então, vamos falar um pouco sobre as mídias sociais. Aqui eles estão falando mais sobre as notícias que vão para o jornal impresso ou para o jornal digital. Mas vocês que já têm grupos, né, que fazem parte desses grupos, muitas vezes vocês devem receber informações que não são verdadeiras e passam. Alguns passam na inocência, porque não checam e passam a bola rapidamente, sem fazer essa checagem. E muitas pessoas, elas podem ser prejudicadas por essas informações. Por isso a importância. Quando a gente fala de escrever uma história, escrever um livro, escrever um conto, escrever uma fábula, seja lá que tipo de escrita for, a gente está falando da linguagem apropriada para ser utilizada. Então, quando eu vou escrever na mídia social, tem uma linguagem apropriada? Tem sim. E a importância da checagem, ela é bacana? Com certeza. Eu não posso simplesmente escrever qualquer coisa de qualquer jeito. Vamos voltar lá um pouquinho. Quando que uma mensagem ela é transmitida? Quando ela é decodificada, ok? Lembrando, lá atrás, quando a gente aprendeu isso, a mensagem, a comunicação, ela só vai ocorrer a partir do momento que eu consigo decodificar essa mensagem. Ponto. Esse é um dos nossos pontos. O segundo ponto, para eu transmitir ou retransmitir uma mensagem, eu tenho que checar a veracidade dela. Será que ela é verdadeira? Será que eu posso confiar naquele que me passou? Então, esses cuidados a gente tem que ter, faz parte desse nosso novo movimento das mídias sociais. Eu não posso simplesmente pegar uma informação e jogá-la ao vento ou distribuir nos meus grupos de WhatsApp, no meu Face, no meu Insta, seja lá onde for. Não, eu tenho que ter uma ética, eu tenho que ter uma postura para transmitir essas mensagens. Porque eu tenho que pensar que quem está recebendo, ela tem que interpretar da forma correta, mas por trás dessa interpretação, a mensagem ela pode ter um fundo falso e eu posso prejudicar muita gente. Então, vamos prestar atenção nisso a partir de agora, ok? Vamos voltar lá um pouco. Então, ele tem a fake news, ela tem a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção. Bom, estamos falando aqui de mídias sociais. Aqui eles estão falando de um caso específico, que é a parte dos jornais. Por isso que eles usam o termo sensacionalista. O que quer dizer isso? Bom, quando uma notícia, um fato, ele acontece e na hora da publicação, da transmissão dessa mensagem, eu crio exageros, eu crio outras fontes, eu agrego coisas que não estão dentro daquele fato. Então, tudo isso é muito complicado, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Quando nós falamos de mídias sociais, fica uma coisa mais pessoal. É quando você vai falar, por exemplo, um fato que aconteceu numa festa que você foi, né? E que, de repente, esse fato pode não ter sido totalmente do jeito que você buscou a transmissão, né? Que você procurou transmitir. Então, a gente tem que tomar cuidado,
tá? Além dessas mídias que nós já falamos, das mídias sociais, dos jornais impressos, dos jornais digitais, existem outros veículos de informação, que são o Insta, o Twitter. Hoje a gente está muito dentro desse mundo digital. Então, o número de informações é muito grande a todo momento. E é por isso que o nosso cuidado deve ser redobrado, tá? Qual é a importância de se checar a informação? A importância está justamente aqui, olha, em não passar ideias falsas somente para chamar a atenção e não ter a intenção de enganar. Então, essa é a nossa preocupação em transmitir uma notícia verdadeira. Quando a gente faz a leitura de uma informação, a gente lê para quê? Lembra quando nós trabalhamos nos nossos livros do Ler e Escrever? Para cada leitura feita, nós tínhamos um objetivo. Então, vamos relembrar um pouco. Nós líamos para nos informar, para nos divertir. Que mais que a gente fazia de leitura? Para relaxar. Então, existiam vários tipos de leituras que nós tínhamos. Esse tipo de leitura, seja da mídia social ou da mídia impressa, ela vem com um caráter informativo. Então, ela me serve para quê? Para que eu venha me informar, tá? Então, esse é o objetivo desse tipo de mídia. Bom, aí vocês podem estar se perguntando, como que eu faço para checar a confiabilidade dessas informações? Existem alguns sites onde a gente pode fazer buscas que a gente pode atestar essa confiabilidade. Isso a gente falando em nível de informação. Agora, quando eu estou usando as mídias sociais, que hoje é muito comum, né, nos grupinhos de sala, e hoje em dia nós estamos usando muito para trabalhar, né, para dar aula, para a gente poder trocar informações com vocês, para conseguir atingi-los, tal. Eu não posso, por exemplo, nesse tempo vamos usar o exemplo que nós estamos vivendo hoje, no tempo da pandemia. Eu já recebi informações, por exemplo, no meu grupo de alunos, que poderia ter alguém contaminado. Aí eu já pego essa informação e já mando para o meu coordenador. Beijo, coordenador. Aí eu pego essa informação e mando para a minha diretora. Beijo para a minha diretora também. Então, o que vai acontecer? Eu não chequei. E se essa informação for falsa? Eu vou ficar com carão, primeira coisa, né? A segunda coisa, eu vou passar pelo quê? Por mentirosa. E terceira, eu vou passar por desinformada. Por quê? Porque eu não chequei a informação. Então, a importância de se checar uma informação é para testificar a veracidade dela. E quando eu for reproduzi-la, eu reproduzi-la de forma adequada, coerente e com confiabilidade. Uma pessoa que vive passando informações falsas, ela não vai ter credibilidade. E isso não é só no termo do jornal, né, que aparece na televisão, mas isso serve também para a nossa realidade de grupos. Tá? Então, as crianças ou os adolescentes que têm mania de passar informações rápidas para todo mundo, para que todos tenham acesso, se não checar, vai passar carão, tá? Vai ficar feio. Então, vamos a partir de hoje começar a checar essas informações? Se tratando de sites de informações, nós temos vários sites que vão nos atestar essa confiabilidade, que vão dizer se essa informação é verdadeira ou não. Existem os sites sensacionalistas? Com certeza. Bom, apareceu uma notícia de que está tendo, no começo, lá, antes do nosso isolamento social, apareceu a notícia da pandemia no mundo. Aí muita gente já saiu correndo, passando, sem checar a informação. Primeiro falaram que tinha sido por contaminação de propósito, depois foram investigar. Então, olha a confusão que foi armada em cima de uma única notícia que não havia sido verificada. Então, precisamos prestar um pouco mais de atenção nesse tipo de coisa. Mesmo não só na parte das informações que sejam particulares de determinados grupos, de jornalismo, de grupos de WhatsApp ou de Insta, mas também nas informações que a gente recebe da mídia. Então, agora eu vou colocar aqui algumas das informações que vocês me passaram, de quais são os veículos de informação, ok? Tela em branco, ok.
Vocês me falaram que as informações elas podem ser colocadas através de jornal, através de programas, né, que vocês citaram alguns programas televisivos, né, não programas de computador. Então, vamos colocar aqui programas de TV. Que mais que vocês falaram? Através de mídias sociais. A letra sai linda. Mais alguma que vocês possam estar me ajudando? Que mais? Rádio, ok, muito bem. Rádio. E como fonte de informação, vocês também colocaram o centro de mídias, o que eu achei bem legal. Então, vamos colocar aqui. Tá, para cada uma desses itens que vocês me disseram, vocês sabem como buscar se a informação ela é verdadeira ou não? Você sabe como descobrir se essa informação que você leu ou assistiu no jornal ela é verdadeira? Com relação aos programas de TV, tudo que você assiste e recebe de informação, você sabe como checar se isso é verdadeiro ou não? Nas mídias sociais, que é o que nós falamos agora, para se tomar um certo cuidado com relação aos grupos, né? E as informações que são veiculadas nesses grupos. Vocês sabem como atestar a veracidade delas, se a fonte foi confiável? Rádio, a mesma coisa. E o centro de mídias é o que vocês estão recebendo de aulas planejadas, né? De aulas que foram estudadas, planejadas para serem dadas. Então, vocês têm essa informação, porque todas as aulas que são dadas no centro de mídia têm a fonte de onde elas foram retiradas, quando a gente se fala de texto, né? Então, tem todas as fontes que a gente traz. Então, qual o cuidado que vocês vão ter a partir de agora, tá? É verificar, buscar esses sites de informação que possam checar a veracidade destas informações, para não sair enviando qualquer coisa para todo mundo de qualquer jeito, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem agora nesses sites que vocês podem estar usando para pesquisa. Pensem aí, tem gente colocando nome de site, ok. Esses sites que vocês estão colocando, eles vão servir para busca? Vão nos ajudar a testar a veracidade dessas informações? Agora nós vamos falar de um outro tópico que vem relacionado a isso, tá? Que além de a gente testar, checar as informações e pesquisar a confiabilidade, nós vamos falar agora da linguagem. Qual é a linguagem que nós utilizamos para cada uma dessas mídias? Tá? Então, vamos pensar um pouco. A mídia que ela vem do jornal, seja ele impresso ou não, né? Ou da digital, ela é a mesma linguagem que eu vou usar nas mídias sociais? Ela é a mesma linguagem que eu vou estar utilizando na rádio? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Tem gente falando aqui das fake news, das maiores que tem. Acho legal e essa é uma das sugestões de atividade que eu tenho para vocês no final da aula. Tá? Já a gente vai falar sobre isso. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre linguagens. Quais são as linguagens que eu vou utilizar para cada uma das mídias que eu tenho à minha disposição? Então, como projeto Jornal do 5º ano, foi feita uma sugestão da professora que vocês elaborassem uma página de jornal falando sobre as atividades da escola. Muitos alunos já fizeram essa atividade, tá? Então, algumas fizeram no 4º ano, outros conseguiram fazer ainda esse ano. Não é uma atividade novidade, é uma atividade que a gente já traz para vocês como parte do nosso currículo. Vamos pensar nessa mídia que a gente vai utilizar. Então, eu vou noticiar a reforma da minha escola, ou eu vou noticiar aquilo que a minha escola está precisando, ou eu vou fazer um pedido para colaboração da comunidade, na conservação do prédio e tal. Que tipo de linguagem eu vou estar utilizando?
Será que é a mesma linguagem que eu vou utilizar, que eu vou mandar para o meu amigo do Grêmio, ou seja lá do que for, pedindo para ele vir na escola me ajudar em determinado momento, em determinado horário? É a mesma linguagem? Então, esse é um dos exemplos. O segundo exemplo é, por exemplo, os programas de TV. Quando vocês vão assistir um programa de TV, de entretenimento, seja de jogos, seja de notícias, seja lá de qualquer tipo de informação, será que é do mesmo jeito como eu trago as minhas aulas no centro de mídia? Será que é a mesma linguagem? Será que é da mesma maneira? Será que a preparação é a mesma? Eu conheço muitas professoras que desenvolveram projetos que os alunos tiveram que montar, né, um programa ou montar uma atividade em que eles traziam a notícia como se estivessem na televisão. Vamos pensar um pouco quem não participou dessa atividade. Será que vocês conseguiriam fazer do mesmo jeito que num centro de mídias, no rádio, na mídia social? Então, essa é uma das outras preocupações que nós temos, né? De qual a linguagem adequada para que a gente se utilize, para que a nossa informação fique de forma correta, coerente e confiável. Então, eu vou escrever aqui. Essas são as mídias que vocês me falaram. O que elas têm que ser? Corretas, coesas. O que é coesão? Né? Quando tudo faz sentido, quando ela tem um significado. Então, ela tem que ter coesão, ela tem que ser correta e, principalmente, ela tem que ser confiável. Porque se alguém chegar para vocês e perguntar qual é a fonte que você está me trazendo essa notícia, quem te contou? Já escutaram essa pergunta? Aí vocês começam com aquela história, a fulana que falou para o ciclano, que falou para o beltrano, que falou para chegar na informação. Aí tem aquela outra frase, de quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou seja, um telefone sem fio. Lembrem da brincadeira do telefone sem fio, que você falava uma frase, tinha que ficar repetindo, quando chegava no final estava tudo trocado? É assim que funciona. Então, por isso que é extremamente necessário que eu tenha a confiabilidade dessa informação, que eu trate ela de forma correta, tá? E que quando eu for escrever alguma coisa, vamos recapitular, a mensagem só será decodificada se a pessoa para quem eu escrevi conseguir entender. Então, para isso, eu tenho que, quando eu escrevo alguma coisa, eu escrevo para alguém. E esse alguém tem que entender, senão a mensagem não cumpriu o papel dela, certo? Então, a partir de hoje, vamos prestar atenção em que maneira e de que maneira, né, que eu escrevo, mesmo estando nas mídias sociais ou fora dela, qual é a linguagem que eu tenho que usar. Como que se eu tenho uma informação, não esquecer de colocar a fonte dessa informação, de onde eu tirei essa informação. No caso de eu receber uma informação, não esquecer de perguntar de onde veio essa fonte, né? De que maneira, eu não posso simplesmente receber as informações e sair distribuindo, porque eu não sou distribuidora. Né? Então, vamos pensar nisso, você não é uma distribuidora de informações. Cheque essa informação, verifique se a fonte é confiável e aí sim passe. Dependendo da mídia que você está usando, observe a linguagem a ser utilizada. Não é de qualquer maneira, eu não posso chegar no jornal e falar gíria, eu não posso chegar no jornal e falar de qualquer jeito, eu tenho que prestar atenção na minha fala e se ela for uma mídia escrita, eu tenho que prestar atenção na maneira como eu vou escrevê-la, ok? Vamos fazer um checklist, passar aqui para ver se nós falamos sobre todos os assuntos e se ficou alguma dúvida, tá? Vou passar o que é lição, vamos passar já já. Vamos voltar? Então, olha só. Num primeiro momento, nós falamos sobre... Volta no primeiro slide para mim, obrigada. Os veículos de informação, quais que você conhece, ok? Então, vocês me deram alguns pelo chat que eu coloquei ali. Quando se trata de uma notícia, devemos passar adiante sem checar? Falamos sobre isso, que nós não devemos, que a gente tem que buscar as fontes e verificar a confiabilidade dela. Trouxe para vocês uma definição sobre fake news, notícias falsas. Então, vimos que faz parte de uma imprensa que não é bacana, que traz uma desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão ou rádio, online, como nas mídias sociais.
publicado e escrito com a intenção de enganar para ganhos financeiros ou políticos, com manchetes sensacionalistas exageradas e evidentemente falsas para chamar a atenção. E a nossa fonte foi Wikipédia, tá? Depois nós falamos um pouco sobre a importância de checar as informações e o que é ler para se informar, né? Qual é a função desse tipo de leitura. Depois falamos sobre confiabilidade e, como sugestão, eu peço que vocês verifiquem e pesquisem sobre fake news, ok? Um beijo, fiquem com Deus.